Graça e paz, queridos, boa noite. Uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui nesta noite, né? Estou eu aqui em operação e missão, mas gravando com muito carinho esse vídeo para todos aqueles amantes da teologia, amantes da palavra de Deus, amantes do estudo da palavra do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com todos, né, e específico aos nossos alunos do SEADIA, lá de João Pessoa. Um abraço a todos vocês, tá bom? Pastor Paulo Marcos, que Deus venha abençoá-los grandemente. E a matéria de hoje, né, como que é o professor que vos fala, o professor Walter. Meu nome é Walter Guedes, eu sou da DEVEC Niterói, mas fui por 17 anos da Assembleia de Deus em Jardim América. Depois fomos para a Assembleia de Deus em Itaipu, eu e minha família, onde ficamos lá durante 7 anos, né, ocupando o cargo de presbítero, mas servindo ao Senhor, né? E agora estamos como membros, estou feliz por isso, na DEVEC Niterói, porque na DEVEC Niterói não tem nem diácono, não tem presbítero, né? Ou é diácono, pastor, mas eu não estou preocupado com isso, irmão. Preocupado que nós vamos para o mesmo céu, tá bom? Só uma breve apresentação. Tive a oportunidade de estar fazendo o seminário IBED, o básico e avançado, na Assembleia de Deus de Cordovil. Fiz a FAICAD, e a faculdade, né, a graduação na FAICAD, e 2 pós-graduações, né, pós-graduação no Antigo Testamento e pós-graduação no Novo Testamento pela Faculdade Unicesumar, né, lá de Maringá. A matéria de hoje que nós vamos ministrar, uma matéria bem que eu amo demais, que é quando a gente fala da palavra do Senhor, né, que é bibliologia, ou seja, estudo da Bíblia, estudo da palavra de Deus, estudo dos registros que ele deixou para nós, né, mais uma parte histórica, né, um compêndio histórico, né, e foi feito com muito carinho, né, especialmente para vocês, tá bom? Mas como eu vou colocar também na plataforma do YouTube, todos terão acesso, todos vão poder olhar, pesquisar. Vocês vão ver que tem alguns slides aí que foram achados na própria internet, né, mas para tentar ilustrar, né, o máximo possível esta aula, tá bom? Então aí começa o nosso slide e começa assim. A Bíblia é sua inspiração. Onde vem a inspiração bíblica, né, da Bíblia? Toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso se encontra no livro de na epístola de 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. E ainda em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, acima, eu vejo que não é uma parte da Bíblia. Eu não vejo que são trechos, e sim toda a Escritura. Então, os teólogos acreditam que, ainda que haja algumas coisas que nós pensemos que entrou na Bíblia porque o homem quis, até o homem querendo, foi o Espírito Santo querendo, foi o poder de Deus agindo em prol de que aquelas palavras entrassem no cânon bíblico, entrassem e fossem divinamente inspiradas por Deus. Então, se você perguntar, mas Walter, a Bíblia contém, ou ela contém a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. Isto é uma afirmação inegociável, tá bom, meus irmãos? E 2 Timóteo é a base bíblica para isto, tá bom? Entendendo também que nós não podemos interpretar a Bíblia de maneira particular, de maneira parcial, né? Isso aqui me interessa, então eu vou colocar daquele jeito ali que me interessa e vou explicar daquele jeito que me interessa, né? A Bíblia não pode ser um livro interpretado desta maneira, né? E a sua inspiração não pode ser de particular interpretação. Vamos seguir. Como a Bíblia chegou até nós? Né? Escribas e maçoretas, estudiosos e tradutores trabalharam muito para preservar e traduzir a Bíblia. Esses maçoretas eram exímios estudantes, né, estudiosos da palavra do Senhor, né, mais especificamente da Tanakh, né, que é a Torá, os Nebiins e os Ketubins, que é o Pentateuco, os escritos sacerdotais e os escritos proféticos, né, que é mais ou menos ali quase no final do Antigo Testamento, né? Quase todos os livros do Antigo Testamento. Os maçoretas, dentro do idioma hebraico, eles foram os que criaram os pontos maçoréticos, né? Que são as vogais dentro do hebraico. O hebraico não tem vogal, né? São 22 consoantes, mas o iod, o i, né? Para eles é uma consoante, o a, que é o aleph, é com uma consoante.
tem mais um que eu não me recordo agora, mas são como consoante, né? Os maçoretas colocaram ali para poder facilitar para nós, porque eram só vogais, né? Por isso que eu fiz questão de colocar esse slide. Eles fizeram com esses estudos, né, minuciosos, facilitassem a chegada da Bíblia até nós, tá bom? A tradição oral. Antes a Bíblia como livro não existia, era transmitida oralmente. Olha a importância da família, né? Cada chefe da família tinha responsabilidade de ensinar seus filhos a palavra de Deus como havia aprendido de seus pais. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. Ou seja, a qualquer momento. Você está com teu filho, você está com a sua família, fale da palavra do Senhor, ensina a palavra do Senhor, doutrina teu filho na palavra do Senhor. E ainda dá um verbo aqui que é bem interessante, né? Que é o inculcar. É como se fosse nós abríssemos aqui a nossa cuca, a nossa mente, né? E colocássemos, né, as coisas, os dados da palavra, a palavra do Senhor, essa doutrina dentro da nossa cabeça, a nossa cuca, né? E aí a Bíblia escrita. Os ensinos transmitidos nas famílias começaram a ser escritos assim que surgiu a escrita. Foram escritos em madeira, blocos de argila e principalmente em pedras, né? Lá no Antigo Testamento, lá no início, né? Muitas coisas foram escritas em pedras. Os próprios 10 testamentos, Deus escreveu, né? As primeiras tábuas foram escritas em pedra e a segunda também, né? A primeira foi que Moisés ele quebrou, né? Devido às dificuldades de carregar os escritos em pedra, né, pesado, né, muito complicado, poucas frases e muito pesado, principalmente no Êxodo, começou-se a escrever em peles de animais e em papiro, que era a casca de uma planta. A gente vai ver isso aqui logo mais. Eram guardados em vasos de barro para durar mais tempo, né, porque era mais frágil, não era tão resistente como a pedra. Depois começaram a tratar o couro e costurá-lo, enrolando com 2 hastes de madeira para dar firmeza. E assim puderam condensar o livro inteiro, né, em um só pergaminho. Puderam enrolar ele dentro dessas 2 hastes de madeira, né, fazendo que fosse o livro inteiro, né, condensado. E aqui eu queria trazer para vocês primeiramente o papiro, né? Tem o papiro e o pergaminho. O papiro é de vegetais e o pergaminho de pele de animais, tá bom? Para isso que pode ser matéria da prova. Papiro. O papiro ele era um vegetal extraído, né, para a confecção dessa questão para poder exercer a escrita, né? E aqui a gente vê como é feito, né? São os processos ali do papiro. Primeiro, corta-se um feixe de junco de papiro, descasca-se o caule do junco, corta-se o talo, coloca-se as tiras, estou aqui resumindo, né? Coloca-se outra camada em sentido oposto, soca-se com uma marreta, alisa a folha para ficar lisinho, né? Para juntar as folhas, sobrepõe as beiradas e seca, socando até que elas fiquem unidas, né? Que fica mais fácil para escrever, tá bom? É o papiro. E aqui a pele de carneiro para o pergaminho, ela é muito bem esticada, né? Fixada num quadro para que pudesse ser escrito ali, tá bom? E aqui um breve panorama. Eu queria dizer para vocês esses pontinhos de exclamação aí. Professor, o que são esses pontinhos de exclamação? Esses pontinhos de exclamação aí são os possíveis slides que podem cair na nossa prova, né? Que eu ia pedir para vocês focarem mais esses slides aí com as exclamações vermelhas, tá bom? E aí um panorama rápido aí da Bíblia, dando uma história rapidamente aqui geral. A Bíblia foi escrita por mais... Você vai seguir a setinha aí, tá bom? A Bíblia foi escrita por mais de 1.600 anos, né? Pegou aí de 1.500 antes de Cristo até 100 depois de Cristo, né? Que foi a morte ali do último apóstolo João, que nos trouxe o Apocalipse, que é o livro da Revelação, né? Considerado de 0 a 100, de 30 a 100, né? A época da igreja primitiva, né? Igreja em casas. Passou, né, a vivência da Bíblia, né, por 3 continentes, que foi a África, a Ásia e a Europa. A Bíblia possui mais de 40 autores. Alguns teólogos vão afirmar 44, outros afirmam 43, mas eu prefiro ficar por mais, né, de 40 autores, tá bom? Porque tem autores que não há citação bíblica, né, não há citação de quem foi,
pode ter sido duas pessoas que escreveram esse livro, esse livro só. A gente não tem ao certo isso, né? Muitos dados históricos. Foi escrito em 3 idiomas, 3 línguas, que é o hebraico, o grego e o aramaico. Algumas partes de Daniel ali foram escritas em aramaico, que era o idioma babilônico, tá bom? Onde ele estava cativo, só para explicar o aramaico. Mas no Antigo Testamento era o hebraico e no Novo Testamento o grego, tá bom? Contudo, isso tudo que passou, né? Contudo, possui um tema principal, que é a glória de Deus na salvação dos eleitos, né? Na salvação daqueles que são eleitos para morar no céu. Não estou aqui falando de predestinação, não é isso, tá bom? Até porque quem pode alcançar isso, a predestinação, apesar de estar na Bíblia, é o Senhor. Mas ele consegue alcançar isso por causa da sua presciência. Ele já sabe quem vai chegar lá, mas a gente não, tá? Então não podemos falar da predestinação como se nós sabemos, nós vamos saber quem vai estar, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, não dá, tá bom? Coincidência ou providência? Maravilha. 2 testamentos. As 2 maiores divisões da Bíblia são os 2 testamentos, pactos, contratos ou alianças. A primeira aliança de Deus com o homem foi através da lei, e nesta humanidade fracassou, sendo preciso a vinda do Messias para cumprir este contrato e firmar novo pacto com a humanidade. Temos então uma importante subdivisão, né? O Antigo e o Novo Testamento, 39 e 27. Irmãos, o mais específico nisso, mais especial nisso, é que nós focamos muito no que é antigo e muito no que é novo. Irmão Walter, isso aqui é o Novo Testamento, é para a igreja. Irmão, não posso falar que só o Antigo Testamento é para a igreja. O Novo Testamento é para a igreja. O Antigo Testamento também é para a igreja. E a gente não pode negar isso. A palavra eclesia, chamados para fora, né? Os chamados para cumprir uma missão, um chamado, um propósito. Ele vem desde lá da época de Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai da tua tenda, né? Ele está chamando para fora. Então, desde lá já tem igreja. Desde lá já tem pessoas chamadas para fora para cumprir um chamado, uma missão. Né? E são esses citados no Novo Testamento. Né? Você vai ver a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, você vai ver lá Abraão sendo citado, né, como herói da fé. E essas coisas são importantes justamente para nos marcar. Abraão, tem quase certeza que está lá, desculpa, irmão. Talvez eu tenha errado aqui no versículo, mas tem quase certeza que Abraão está lá, porque ele também foi um dos heróis da fé, né? O pai da fé. E aí, nós vemos muito o Antigo e o Novo, e nós esquecemos que a palavra testamento, ela está nos dois, né? Antigo Testamento, Novo Testamento. E o que é testamento? É algo que alguém deixa para alguém, né? E esse testamento pode ser um legado, pode ser uma herança. E nós somos filhos de Deus, considerados filhos de Deus, nós temos o DNA de Deus, nós temos o legado de Deus, nós temos a herança que Deus deixou para nós, né? E um dia você esperamos alcançar lá no céu. Mas nós não podemos esquecer que não é só o Antigo e o Novo, tem a palavra testamento, né? Testamento é algo que Deus deixou para nós, tá bom? Não podemos esquecer disso. A Bíblia foi organizada em grupos, né? De maneira organizada aí, Pentateuco, os históricos, os livros poéticos, proféticos, evangelhos, epístolas e o livro da Revelação. Vou passar rapidinho porque agora eu vou apresentar para vocês uma tabíblia periódica, tá? A tabíblia periódica é um método mais lúdico, né? Mais fácil. Eu não gosto de coisa muito difícil no ensino, não, irmão. Eu também gosto de coisa fácil, tá bom? Aí tem exclamação ali, então provavelmente deve cair alguma prova. E vai subdividir a Bíblia aí em algumas cores aí, como vocês estão vendo no slide. Os 5 primeiros livros da Bíblia são os mais famosos, né? Que é o Gênesis, é o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Irmão Walter, pergunta teológica. Moisés escreveu o Pentateuco, irmãos. É um pouco complicado a gente afirmar isso, porque Deuteronômio 34 cita a morte de Moisés. Não tem como ele, morto, ter escrito a própria morte dele, né? Escrito ele, citada a morte dele. Então dá a entender que o penúltimo capítulo ali tinha sido alguém, e esse alguém tinha sido Josué, tá? Dá-se a entender que como ele sucedeu, ele continuou também escrito. E aí, nós vamos ver os livros históricos, os 12 livros históricos, vão contar a história do povo de Israel depois do Egito, né? E vai até ali Esther, Neemias e Esther. A Bíblia não está escrita de maneira
cronologicamente correta, tá bom, irmãos? Uma sequência, não. Você vai ver, por exemplo, em Salmos 90, Salmo 90, né, o hino 90, são hinos. Você vai ver que quem escreveu o Salmo 90 foi Abraão, e Abraão era lá, né, do Pentateuco, lá do Antigo Testamento, lá do início lá da Bíblia, né? Então, mas a gente encontra o Salmo 90 escrito por Moisés, né? Então ela não é cronologicamente escrita correta. Aí a gente vai ver os livros poéticos ou sapienciais, né, de poesia e sabedoria, que é Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes, tá bom? Logo após os profetas maiores e os profetas menores. São 5 maiores e 12 menores. Irmão Walter, pergunta teológica. Por que é profeta maior e por que é profeta menor? Isso aí vai dizer, irmãos, mais ou menos vai dizer efetivamente, mais ou menos não, efetivamente, o tamanho da profecia, né? Então quem profetizou muito, você vai ver o capítulo maior. Passei. Vai ver maior quantidade de capítulos, profetizou mais. Por isso que é profeta maior. Você viu, por exemplo, Isaías. Isaías é considerado pelos teólogos como a mini-bíblia, porque a Bíblia possui 66 livros e Isaías possui 66 capítulos. Tá? Vocês vão encontrar aí, tá bom? E aí termina o Antigo Testamento e entra o Novo. O Novo já entra ali com o Evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? São quatro livros, são os quatro evangelhos, livro do Evangelho, né? E aí eles vêm dispostos dessa forma, mas nós entendemos, são 4 evangelhos, sendo que 3 são sinóticos, né? Nós não vamos ver, por exemplo, parábolas citadas no livro de João. Então há algumas diferenças entre eles aí, tá bom? E logo depois de João a gente vê o livro de Atos, que é um livro histórico. Você vai ver que é o mesmo vermelhinho aqui, né, dos livros históricos lá do Antigo Testamento. Atos é um livro histórico porque ele conta a história de uma instituição. Que instituição é essa? E isso, você acabou de acertar. A igreja do Senhor. Né? Então ela vem contando, Atos vem contando o início da igreja do Senhor. Começando ali por Pedro, né, a qual Jesus entrega a chave do reino dos céus na mão de Pedro. Né? E vai falar aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Né? E entrega as chaves do reino dos céus na mão de Pedro. E aí nós vamos ver as cartas paulinas, né? As cartas paulinas. E depois as outras cartas, né? Algumas pastorais. E por último lá o Apocalipse. Tá bom, queridos? Tranquilo? Acho que não tem dúvida, ele é mais tranquilo, mas para a gente entender e ficar bem dinâmico isso aí para nós, tá bom? A Bíblia impressa, por serem muitos pergaminhos, era uma verdadeira biblioteca. Daí vem o nome Bíblia, ou biblioteca, né? Surgiu então a necessidade de juntar estes livros em um só volume. Isso só foi possível quando Gutenberg inventou a imprensa no século XVI. E o primeiro livro impresso, encadernado, foi qual? Irmão, não foi o Jornal Globo, não foi o Jornal Dia, não foi o Meia Hora, não foi nada disso. Né? Não foi aí o Jornal da Paraíba, né? Os irmãos aí na Paraíba, João Pessoa, não foi isso. O primeiro livro impresso, encadernado, foi a Bíblia, né? E isso é uma honra, saber que a palavra do Senhor, né, o homem pelo menos teve esse cuidado com a palavra do Senhor. A Bíblia dividida. Com o tempo, outra dificuldade foi encontrada. Um grande livro contendo 66 outros livros, sendo difícil para encontrar uma passagem. Né? Então, Stephen Langton, em 1227, ele conseguiu dividir, né, a Bíblia em capítulos. Tá bom? Já tinha livros, depois capítulos. E aí, Robert Sattefanus, né? Em 1551, ele consegue dividir esses capítulos em versículos, ou seja, dá mais uma simplificada, né? Então, o Stephen Langton, Robert Sattefanus, francês, né? Engraçado. Tá bom, queridos? Então aí tem um modelo ali do lado para vocês entenderem como ficou dividido. Livro, capítulo e versículo. Então, todo texto que vocês forem pegar para estudar, para ler, façam um teste do LCV. Mangol, pergunta teológica. O que é o teste do LCV? É o teste do livro, capítulo e versículo. Tá bom? Não deixe de fazer esse teste, não. E os livros apócrifos? Eita caramba! Os livros chamados apócrifos, palavra que significa ocultos ou não inspirados,
não são aceitos pelos protestantes porque foram acrescentados no ano de 1546, mais de 1200 anos depois que a Bíblia já estava completa. Estes livros são históricos, mas têm sua origem e conteúdo incertos. Irmãos, lembra que a Reforma Protestante foi em 31 de outubro de 1517, na Catedral de Wittenberg, na Inglaterra. Foi quando Martinho Lutero prega lá as 95 teses na frente da catedral, falando muito duramente contra o pagamento das indulgências, né? Algo que era extremamente, algo que motivava muito o povo, né, a querer dar dinheiro à igreja, né, e os papas, padres gostavam disso, né, porque além disso eles tinham poder, tinham dinheiro, né, para isso. E aí achavam que o povo, né, de maneira inocente, estava entregando dinheiro, achando que estava comprando alguma coisa no reino do céu, e a gente sabe que não é, né? Nós só compramos as coisas do reino do céu pela nossa fé, pela nossa crença, pela nossa dedicação ao reino de Deus, né, ao serviço ao Senhor, que também complementa isso, mas mais a nossa fé e a graça do Senhor sobre nós, né? Assim que a gente consegue chegar ao céu. A Bíblia é perseguida. As Escrituras Sagradas foram perseguidas por muito tempo e até mesmo destruídas muitas vezes, mas foi preservada por Deus e hoje temos em mãos a Bíblia toda organizada e de fácil acesso. Várias foram as tentativas, irmão, de acabarem com a palavra do Senhor, mas em todos os momentos o Senhor foi ali de maneira sobrenatural, interviu para que o homem de alguma maneira, alguma coisa fosse preservado. Lembrando que naquela época não tinham impressas coisas, não tinha xerox, não tinha materiais de imprensa, né? Você imprimia livros, não era assim. Então tudo era mais difícil, né? A Bíblia, os livros eram escritos, né? Existia um escriba-mor a qual ditava e os outros escribas que iam escrevendo, né? Então ele tinha que ter muito cuidado com o que ele ditava. Então se ele ditasse, por exemplo, a boca dela, né? Aí escrevia a boca dela. Uma mão, eu vi uma mão na parede, né? Ele não viu uma fruta mamão, ele viu uma mão escrevendo na parede, né? Então assim, isso foi muito complicado isso. Mas graças a Deus a gente conseguiu ter a Bíblia de maneira mais perto do que Deus quis. Ou o que Deus quis, né, irmão? Porque ela não é parte, ela não contém, ela é a palavra do Senhor. Quem traduziu a Bíblia para o português foi o padre João Ferreira de Almeida. Ele nasceu em Portugal, em 1628, tá aí o pontinho de exclamação, pode cair na prova. E ele se converteu aos 14. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Por isso foi condenado pelo Papa em 1661. Morreu em 1691, quando traduziu o último capítulo de Ezequiel, e seu amigo Jacobus op den Akker completou a tradução em 1694, tá bom? Então esse Jacobus op den Akker foi ele que concluiu a tradução para o português do livro de Ezequiel para Apocalipse, tá bom? Para a gente entender melhor. E hoje a Bíblia pode ser lida e ouvida de diversas formas, né, irmão? Pregação nas igrejas, a Bíblia em braille, né? Muito difícil a Bíblia em braille, é muito cara. Eu tive num workshop lá da nossa igreja, no Centro Cultural, aqui em Jerusalém, na Igreja Universal do Reino de Deus, na Avenida Suburbana, na Catedral. E eles têm lá uma Bíblia completa em braille, mas ela é muito grande, são vários livros, né? Porque é complicado ali a questão da impressão, então não dá para colocar tudo no rolo, num compêndio, não. São vários livros que fazem esse conjunto aí da Bíblia em braille, né? Para pessoas com deficiência visual. E aí nós ouvimos pregação no rádio, na TV, no computador, MP3. Isso aí já está até velho, né, irmão? Botei um vídeo, uma foto até velha já, mas já tem muitos outros recursos aí, tá bom? A Bíblia é acessível. Nunca a Bíblia foi tão fácil de ser encontrada como nos dias atuais. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, perto, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Tá bom, queridos? Então hoje nós temos acesso, graças a Deus. Aqui no Brasil não temos perseguição, né? Há alguns países que fica um trecho da Bíblia no local, as pessoas vão lá só para ler aquele trecho.
Há outros países que as pessoas, cada um grava um versículo e eles conseguem juntos, né, ler um trecho inteiro da palavra. Então assim, irmãos, só Deus. Agradece a Deus por você ter a palavra. Agradece a Deus que ela está perto de ti. Agradece a Deus e faça com que ela permaneça na tua boca. Faça com que você consiga dividir com os teus filhos, ensinar os teus filhos a palavra do Senhor. Curiosidade, você já viu a Bíblia assim? Eu tenho uma Bíblia dessa aqui há muito tempo, ela é muito antiga. A primeira Bíblia que eu recebi foi essa Bíblia aí, né? Só para por curiosidade. A capa de couro preto, né? Lateral em vermelho, página branca. A capa de couro preto significa o mundo em pecado, né? A escuridão do pecado. A lateral em vermelho, o sangue de Jesus. E as páginas brancas, a luz da palavra de Deus. Coisa linda, né, irmãos? A Bíblia fechada mostra a condição de trevas do pecador. Mas quando ela se abre, pelo sangue de Jesus é lavado e alcança a luz do Evangelho, né? Trevas, o preto, o sangue, que é o branco, o sangue de Jesus, e a luz do Evangelho, que são as páginas brancas, que são a palavra do Senhor. Em obediência ao mandado de Jesus, precisamos examinar as Escrituras e manejar bem a palavra da verdade. Bem, irmão, bem, tá? Bem. Lembre-se, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O mais curioso nesse texto é que nós não encontramos uma cronologia. Uma vez eu vi uma doutrina, culto de doutrina, o pastor ali nos ensinando isso. Ele falando, irmãos, primeiro está o quê? A Escritura. Depois, o poder de Deus, né? Como se fosse um motor que impulsiona. Eu me lembro que ele fazia assim com o bracinho dele, aqui na nossa igreja. Então, não errais porque não conheceis as Escrituras. Primeira Escritura, depois o poder de Deus. Você só pode buscar o poder de Deus quando você estiver bem íntimo da palavra do Senhor Jesus, tá bom? A Bíblia tem isso tudo aí. Eu não vou ler não, tá? Mas só para você saber, o centro da Bíblia é o Salmo 118, né? O capítulo do meio. O capítulo seguinte, é o 119, é o maior capítulo da Bíblia. E o capítulo da esquerda, ao 117, é o Salmo 118, é o Salmo 117, que é o menor capítulo. Ou seja, eu encontro o menor capítulo, eu encontro o capítulo do meio e encontro o maior capítulo da Bíblia. Isso em 3 capítulos, um atrás do outro. Irmão, isso não é possível que isso é coincidência. Não tem como isso ser coincidência. Só pode ser Jesus coincidência, tem algum propósito de Deus nisso aqui. E nos mostrar a capacidade dele, até do escritor, né? Colocar para nós aqui o quão importante é esse livro, tá bom? Mais importante é que ela se renova a cada dia. A Bíblia, Billy Graham vai dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Que Deus venha te abençoar a cada dia. Muito obrigado por você ter assistido essa aula, esse primeiro módulo aí de Bibliologia. Que Deus te abençoe grandemente, a você, a sua família e a todos que estão contigo aí perto de você. Abraço a todos os nossos irmãos e amigos teólogos que gostam de buscar a palavra do Senhor. Muito obrigado por tudo. Boa noite.